torcedores, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu estou muito bem, graças a Deus, e sejam muito bem-vindos ao canal Davi na área. E nesse vídeo iremos falar sobre como que algumas das maiores rivalidades do Brasil surgiram, como que o Flamengo virou um dos maiores rivais da história do Fluminense, como que o Corinthians virou o maior rival da história do Palmeiras. Isso tudo você vai descobrir nesse vídeo. E antes de começar, eu queria te convidar a se inscrever no canal, dar um like nesse vídeo, compartilhar esse vídeo para um amigo seu que gosta muito de futebol, para dar uma ajuda, se você gosta desse tipo de conteúdo, entende? Para a gente continuar produzindo vários vídeos desse tipo. Então, bora pro vídeo. Flamengo e Fluminense. Falar que esse clássico é um patrimônio histórico do Rio de Janeiro, nem exagero nenhum. Talvez seja até do Brasil, porque é um clássico que, ao longo do tempo, tivemos diversos jogos importantíssimos, seja de mata-mata e sejam também de finais. E diversos outros jogadores também jogaram esse clássico, inclusive nos dois times. Seja o Ronaldinho Gaúcho e até mesmo o Romário, entre diversos outros jogadores que inclusive jogaram e até hoje jogam ele, que é o caso do Pedro, do Flamengo, que também já jogou nos dois. E, enfim, é um clássico de muita história. E essa história começa no ano de 1911, quando o Flamengo não tinha nem futebol inserido em seus esportes, era somente remo. E por que o Flamengo abriu o futebol? Simples, porque naquele mesmo período de 1911, o Fluminense acabou tendo seus jogadores saindo do clube, porque o Fluminense teve um desentendimento com esses jogadores. E foi um movimento liderado por um tal de Alberto Borguet, e esses jogadores acabaram saindo para jogar no Flamengo. E acabou que abriu o time do Flamengo no ano de 1912, e daí pra frente a gente já sabe a história. Já tiveram diversos jogos entre esses dois times, e o Flamengo que tem mais vitórias. E uma curiosidade, até 2008 o Fluminense era o que detinha esse feito. Só que o Flamengo daí pra frente começou a desandar, ganhar esse tipo de clássico e virou o detentor desse recorde de vitórias para cima do Fluminense. Corinthians e Palmeiras. O derby paulista é muito conhecido pela sua violência, em como os jogos pegam fogo. Inclusive nesses últimos jogos em que o Corinthians levou a melhor, eu estou no ano de 2025, tá? No momento da gravação desse vídeo, e o Corinthians é o atual campeão paulista, venceu em cima do Palmeiras, e esse clássico pega fogo já tem tempo, afinal é um clássico mais que centenário. É um clássico que surge lá em 1917, né, o primeiro jogo entre esses dois. E já foi um jogo que pegou fogo, afinal, naquela época, esses times já eram potência no Paulista, né, em São Paulo. E como naquela época não tinha campeonato brasileiro, eram os estaduais que decidiam quais eram os melhores times do Brasil. Então, certamente Palmeiras, tanto Palmeiras quanto Corinthians, eram os maiores clubes do Brasil naquele momento, juntamente com todos os outros clubes vencedores dos seus estaduais. Deu para entender? Então, esse primeiro jogo, naquela época, o Palmeiras ainda era Palestra Itália, foi em 1917, como eu falei agora há pouco, e, cara, foi um 3-0 com 3 gols de Caetano, ou seja, já começou com hat-trick. E daí pra frente foram vários jogos de mata-mata, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, enfim, é um clássico histórico, até hoje pega fogo, levam diversos torcedores para o estádio, seja Neoquímica Arena, seja Allianz Parque. E se fosse para fazer um jogo lá em Amazonas, eu tenho certeza que lá também ia ter muito torcedor, porque esses dois times têm torcidas gigantescas. Grenal. Quando a gente fala de Flamengo e Fluminense, a gente fala de uma rivalidade que começou lá do deslocamento dos jogadores do Fluminense para o do Flamengo, e quando a gente fala de Corinthians e Palmeiras, era algo da época. Os dois times já estavam disputando títulos, então já era algo de se esperar, né? Só não tinham se enfrentado ainda. Mas quando a gente fala de Grenal, é algo extremamente diferente, porque isso começou num amistoso. E hoje é uma das maiores rivalidades do Brasil, uma das rivalidades mais quentes, é quase guerra. E isso começa quando o Internacional tinha acabado de começar suas atividades no futebol e estava escolhendo um time para poder fazer um amistoso, para estrear. E no dia 18 de julho de 1909, Grêmio e Internacional se enfrentaram pela primeira vez e terminou com um sonoro 10-0 para o Grêmio. E, como você pode imaginar, isso obviamente causou algo extremamente, né, preocupante, desesperador para os jogadores do Internacional e tal. E até hoje eles são rivais. Você, se é gremista, não pode sentar do lado de um Internacional. Igualmente, se você é internacional, você não pode sentar do lado de um gremista. Cara, surgiu um amistoso. Isso daí eu duvido que tu sabia. Clássico dos milhões, Flamengo e Vasco. Todo mundo conhece esse clássico por ser também um dos mais violentos do país. E esse, de fato, é um dos clássicos mais violentos, talvez, da América do Sul, porque sempre tem algum problema envolvendo as torcidas.
Mas esse clássico começa antes dos gramados, na época de Remo, porque nenhum desses dois clubes surgiram de fato no futebol, eles foram fundados para serem clubes de remo. O Vasco foi fundado em 1898 e o Flamengo em 1895. Quando de fato o Flamengo se entrega ao futebol foi em 1912, quando começa tudo, e eu falei um pouquinho disso quando eu falei do Flamengo Fluminense. E o Vasco é depois de uma fusão com o clube de origem, né, fundado por portugueses. E o primeiro clássico foi no dia 8 de junho de 1923, e acabou um 3-1 para o Vasco. Mas o que pouca gente sabe é que esse clássico só começou a se tornar um clássico de verdadeira expressão, tipo violência mesmo, foi quando chegou o Eurico Miranda no Vasco para comandar o time, e ele teve a brilhante ideia: vamos disputar com o Flamengo. E foi isso que aconteceu. O Vasco futuramente se tornaria o maior rival da história do Flamengo, e principalmente no início dos anos 2000, quando o Vasco e o Flamengo sempre se enfrentavam em Carioca em finais, geralmente. E muitas das vezes o Vasco tinha um elenco até que melhor do que o do Flamengo, mas mesmo assim perdia Carioca, Taça Guanabara. Mas já aconteceu sim do Vasco dar uma humilhada no Flamengo nessa época. Mas foi só nessa época mesmo, porque depois de 20 anos, hoje em dia o Vasco não consegue nem chegar aos pés do Flamengo. O Flamengo tem mais vitórias nesse clássico e o maior artilheiro da história é o Roberto Dinamite do Vasco, que tem uma quantidade insana em tantos poucos jogos, entende? Majestoso, Corinthians e São Paulo. Esse talvez seja um dos clássicos mais leves dessa lista, porque ele não começa em jogos. O primeiro jogo entre eles foi no Campeonato Paulista de 1930, dia 25 de maio. O Corinthians venceu por 2-1 São Paulo. Porém, o clássico só começa a ficar mais quente mesmo quando o São Paulo começa a ganhar muitos títulos e o Corinthians não vai muito atrás, entende? Que foi logo na transição dos anos 90 para os anos 2000, que foi quando o Vasco São Paulo era bicampeão da Libertadores, aí o Corinthians tinha sido campeão mundial em 2000, futuramente o São Paulo iria ser campeão mundial em 2005 e campeão da Libertadores nesse ano, aí o Corinthians campeão brasileiro e tal. Só vai começar a esfriar mesmo com o Corinthians rebaixa, se não me engano, em 2007, mas quando o Corinthians começa a se reerguer, já é o suficiente para São Paulo e Corinthians voltarem a serem grandes rivais. Mas esse talvez seja um dos mais leves, e inclusive é um pouquinho raro ter violência nesses jogos. Mas como é clássico, obviamente acontece algumas vezes. E por enquanto foi isso. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo para um amigo seu que você sabe que gosta muito de futebol e que tem esse tipo de curiosidade. E valeu!